O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estar aqui com você mais uma vez. Antes de começarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa palavra tocar no seu coração, não esquece de deixar aquela curtida, o joinha aqui embaixo, tá bom? Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir a voz de Deus. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e lá nos comentários deixa o seu pedido de oração. Pode escrever o que está pesando no teu coração. E sabe o que é bonito? Dá uma olhada nos pedidos dos outros irmãos também e reza por eles. A gente precisa carregar o fardo um do outro, como Jesus nos ensinou. E olha, hoje eu tenho um desafio especial para você. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar qual é esse desafio. Combinado? Sabe, quando a gente escuta esse evangelho, pode até parecer que é só a história do nascimento de Jesus mais uma vez. Mas olha que coisa linda o Senhor quer te dizer hoje através dessa passagem. Jesus quer que você entenda uma coisa muito importante. Ele escolhe entrar na nossa vida exatamente do jeito que ela é, com toda a confusão, com todo o medo, com todas as dúvidas. Pensa comigo. José estava vivendo um momento muito difícil. A mulher que ele amava, que ia ser sua esposa, estava esperando um filho. E ele sabia que aquele filho não era dele. Imagina a dor que José sentiu. Imagina a confusão na cabeça dele. Ele podia ter feito um escândalo, podia ter exposto Maria publicamente, como era costume naquela época. Mas não. José era um homem bom, um homem justo, e mesmo com o coração partido, ele não quis fazer mal a Maria. Ele decidiu se afastar em silêncio. E é aí que Deus age. Quando José estava deitado, provavelmente sem conseguir dormir direito, com aquele aperto no peito, o anjo aparece e olha só o que o anjo diz: não tenhas medo. Não tenhas medo, José. Deus está no comando. O que está acontecendo não é o que você pensa. Esse menino que vai nascer é obra do Espírito Santo. E você, José, você tem um papel importante nisso tudo. Você vai ser o pai que vai cuidar, que vai proteger, que vai dar o nome a esse menino. Sabe o que Jesus quer te ensinar hoje? Ele quer que você saiba que Deus entra na nossa história justamente quando tudo parece estar errado, quando não faz sentido, quando a gente não entende nada. José não entendeu. Maria não entendeu completamente. Mas os dois confiaram. Os dois disseram sim, mesmo sem ter todas as respostas. Quantas vezes você está passando por uma situação que não faz sentido? Quantas vezes você olha para a sua vida e pensa: meu Deus, como eu vim parar aqui? Por que isso está acontecendo comigo? E aí vem o medo de tomar a decisão errada, o medo de confiar, o medo de seguir em frente.
José também teve medo, mas o anjo disse: não tenhas medo. E hoje, Jesus está dizendo isso para você também. Olha uma coisa que me emociona muito nesse evangelho: o nome que o menino vai receber: Jesus. Sabe o que esse nome significa? Salvador. Aquele que salva. E salva de quê? Dos pecados, das culpas, das vergonhas, de tudo aquilo que nos afasta de Deus e da vida plena que Ele preparou para a gente. Mas tem outro nome também: Emanuel. Deus conosco. Deus presente. Deus que não fica longe, assistindo de camarote. Ele vem, Ele desce, Ele entra na bagunça da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? O Deus do universo inteiro, que criou as estrelas, as montanhas, os oceanos. Esse mesmo Deus quis nascer como um bebezinho frágil, numa família simples, numa situação complicada. Por quê? Porque Ele quer estar perto de você. Ele quer estar no meio das suas dúvidas, dos seus medos, das suas lágrimas. Emanuel, Deus conosco. E sabe o que mais me toca? José acreditou. Quando ele acordou daquele sonho, ele não ficou mais uma semana pensando, pedindo mais sinais, mais provas. Não. O Evangelho diz que ele fez conforme o anjo havia mandado. Ele confiou. Ele obedeceu. Ele acolheu Maria. Ele acolheu aquele mistério que ele não entendia totalmente, mas que ele sabia que era de Deus. Às vezes a gente fica esperando que Deus explique tudo direitinho antes da gente dar o passo de fé. A gente quer ter certeza absoluta, quer ver o caminho todo iluminado, mas não é assim que funciona. Deus pede que a gente confie, mesmo quando não entende. Ele pede que a gente caminhe pela fé, não pela vista. E quando a gente obedece, quando a gente confia, aí sim Deus vai mostrando o caminho, um passo de cada vez. Sabe, tem muita gente que olha para a própria vida e pensa: minha vida é uma bagunça. Deus nunca ia querer usar alguém como eu. Deus nunca ia entrar numa história como a minha. Mas é justamente o contrário. Deus escolheu começar a história da salvação no meio de uma situação que parecia impossível, que ninguém ia entender. Ele escolheu uma moça simples de Nazaré, uma cidadezinha esquecida. Ele escolheu um carpinteiro que teve que lidar com a maior crise da vida dele. E foi ali, no meio daquela confusão toda, que nasceu o Salvador do mundo. Então, se hoje você está se sentindo perdido, se você está achando que sua vida não tem conserto, se você está com vergonha da sua história, escuta o que Jesus está te dizendo: não tenhas medo. Eu quero entrar na tua vida. Eu quero nascer no teu coração. Eu quero ser o teu Emanuel, o teu Deus presente que caminha contigo. Ele não espera você arrumar tudo primeiro. Ele vem assim mesmo. E é Ele quem vai arrumando as coisas junto com você. E tem mais uma coisa linda que Jesus quer te ensinar: a importância da obediência silenciosa. José não é alguém que fala muito no Evangelho. A gente quase não tem palavras dele. Mas olha as ações de José. Ele confiou, ele protegeu, ele cuidou, ele obedeceu. Às vezes a gente acha que precisa fazer muito barulho, precisa mostrar para todo mundo que está servindo a Deus. Mas José nos ensina que o que importa mesmo é a obediência do coração, é fazer o que Deus pede, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém vai aplaudir. Então hoje, neste momento, Jesus está te convidando a ser como José, a confiar mesmo sem entender tudo, a obedecer mesmo com medo, a acolher os planos de Deus, mesmo quando eles são diferentes dos seus planos. Porque quando você confia, quando você acolhe, quando você diz sim, aí Jesus nasce na sua vida de um jeito novo. Aí você experimenta o Emanuel, o Deus que está contigo, sempre, em cada momento. Não tenhas medo. Essas palavras são para você hoje. Não tenhas medo de confiar.
Não tenhas medo de seguir em frente. Não tenhas medo de deixar Deus agir do jeito dele, no tempo dele, porque Ele está contigo. Ele nunca te abandona. Ele é o teu Salvador e Ele vai cuidar de você. Sabe o que eu percebo? Muita gente olha para a história de José e pensa: ah, que bonito, ele confiou. Mas a gente esquece que antes de confiar, José passou por coisas muito pesadas. E são as mesmas coisas que você pode estar passando agora, neste exato momento. A primeira coisa que tentou derrubar José foi a dúvida. Aquela dúvida que corrói por dentro, que não te deixa dormir. José olhava para a situação e pensava: isso não pode ser de Deus. Isso não faz sentido. Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? O que vão pensar de mim? E você, quantas vezes já deixou de fazer o que Deus estava te pedindo porque ficou com medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes a dúvida paralisou você? Mas Deus mandou o anjo. Deus não deixou José sozinho na dúvida. Deus falou, e sabe o que isso significa para você hoje? Que Deus também vai falar contigo. Pode ser através de uma palavra, de um sonho, de uma paz inexplicável que invade o teu coração. Deus não te abandona na dúvida. Ele sempre dá o próximo passo. A segunda coisa que atacou José foi o medo. Medo de errar. Medo de se comprometer. Medo de assumir uma responsabilidade tão grande. E se eu não der conta, e se tudo der errado, e se eu for enganado, o medo sussurra no ouvido da gente. Melhor não arriscar. Melhor ficar onde está, melhor não confiar, e aí a gente fica preso, travado, sem conseguir avançar. Mas Deus disse a José: não tenhas medo. E quando Deus diz para você não ter medo, Ele não está dizendo que o caminho vai ser fácil. Ele está dizendo que Ele vai estar junto. O medo vai continuar tentando te atacar, mas agora você tem uma escolha: ouvir o medo ou ouvir a voz de Deus. E a terceira coisa, que talvez seja mais perigosa, foi a tentação de fazer do jeito dele. José era um homem bom, um homem justo. Ele tinha um plano: abandonar Maria em segredo, sem fazer escândalo. Parecia até um plano misericordioso, sensato, mas não era o plano de Deus. E quantas vezes a gente faz isso? A gente tem um plano bom, até bonito, mas não é o plano que Deus tem para a gente. E aí a gente fica tentando forçar as coisas, resolver do nosso jeito, consertar tudo com as nossas próprias mãos. Mas Deus interrompeu o plano de José. E isso é uma graça, porque quando Deus interrompe, é porque Ele tem algo muito melhor. José ia perder a chance de ser pai do Salvador do mundo se tivesse seguido com o plano dele. Você já parou para pensar no que você pode estar perdendo quando insiste em fazer do seu jeito, em vez de esperar e obedecer ao que Deus está te mostrando? Olha, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu há algumas semanas. Recebi uma mensagem de uma pessoa que assiste nossos vídeos. O nome dela é Maria Aparecida e ela mora lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. A Maria Aparecida me escreveu contando a história dela e eu fiquei muito tocado. Ela disse que estava passando por um momento muito difícil no casamento. O marido dela tinha perdido o emprego há quase 1 ano e a situação financeira da família estava desesperadora. Eles tinham 3 filhos pequenos e o aluguel estava atrasado já há 2 meses. A proprietária da casa estava cobrando, ameaçando colocar eles na rua. Mas o pior não era nem a falta de dinheiro. O pior era ver o marido dela, um homem trabalhador, honesto, afundando numa tristeza profunda. Ele passou a beber, ficava o dia inteiro deitado, sem ânimo para nada, e a Maria Aparecida me disse que chegou um ponto em que ela pensou: não aguento mais, vou embora, vou levar meus filhos e ir para a casa da minha mãe.
Ela até já tinha conversado com a mãe, já tinha arrumado as malas escondido e ia embora numa sexta-feira. Mas na quinta-feira à noite, ela não conseguia dormir, ficou rolando na cama, pensando, sofrendo. E aí de madrugada ela pegou o celular e começou a assistir nossos vídeos aqui do canal. Ela disse que caiu justamente num vídeo onde a gente falava sobre não desistir, sobre confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. E foi como se Deus falasse diretamente com ela: Maria Aparecida, não tenhas medo, eu estou contigo, não abandona a tua família agora. Ela me contou que passou o resto daquela noite rezando, conversando com Deus, pedindo força. De manhã ela desfez as malas. E sabe o que aconteceu? Na segunda-feira seguinte, o marido dela recebeu uma ligação. Era de uma empresa de construção, oferecendo um trabalho bom, com carteira assinada. Ele começou na mesma semana, mas não foi só isso. O patrão dele, quando soube da situação da família, adiantou o primeiro salário e ainda deu uma ajuda extra para eles colocarem o aluguel em dia. A Maria Aparecida me disse: Frei, se eu tivesse ido embora naquela sexta-feira, eu teria perdido o milagre de Deus que aconteceu na segunda. Eu teria destruído minha família. Eu teria desistido do homem que Deus colocou na minha vida. E ela terminou a mensagem dizendo: hoje meu marido voltou a sorrir. Ele voltou a ser o homem que eu conheci. E a gente está reconstruindo tudo, tijolo por tijolo, com Deus no centro. Você vê? A Maria Aparecida quase desistiu. Ela tinha até um plano que parecia fazer sentido, mas Deus interrompeu, Deus segurou ela e hoje ela está vendo um milagre acontecer na vida dela. Sabe o que Jesus disse no Evangelho? Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Salvar, esse é o nome de Jesus, Salvador. Ele não veio para te julgar, Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Salvar do quê? De tudo aquilo que te prende. Do pecado, sim, mas também do medo, da dúvida, do desespero, da vontade de desistir. E tem outra coisa que o Evangelho diz: Deus está conosco, Emanuel. Não Deus estava, não Deus vai estar. Deus está agora, neste momento, contigo. Na tua casa, no teu trabalho, na tua dor, na tua confusão. Ele está. Então, o que você precisa fazer? Você precisa parar de tentar resolver tudo sozinho. Você precisa parar de achar que a situação é grande demais para Deus. Você precisa fazer o que José fez, escutar a voz de Deus e obedecer. É simples assim. Não é fácil, mas é simples. Deixa eu te fazer algumas perguntas e eu quero que você responda com sinceridade no teu coração. Você está tentando controlar uma situação que precisa entregar nas mãos de Deus? Você está deixando o medo decidir por você? Você está com um plano na cabeça, mas no fundo do coração sente que Deus está te pedindo outra coisa? Responde isso para você mesmo. Seja honesto, porque olha, meu irmão, minha irmã, o tempo está passando. Cada dia que você adia a obediência é um dia a menos de bênção. Cada dia que você insiste no seu caminho é um dia longe do caminho que Deus preparou para você. Não dá para ficar enrolando, não dá para ficar adiando. Deus está te chamando agora, não amanhã. Não depois que você resolver isso ou aquilo, agora. E sabe por que essa mensagem é tão especial? Porque Deus escolheu esse evangelho para você hoje. Não é coincidência. De todos os evangelhos, de todas as mensagens, você está aqui neste momento ouvindo essas palavras. Isso é Deus falando contigo. Isso é o anjo aparecendo no teu sonho dizendo: não tenhas medo, eu tenho um plano para você, confie em mim. E eu quero te dar uma promessa.
Está escrito no livro do profeta Jeremias: Eu é que sei que projetos tenho a vosso respeito, projetos de paz e não de aflição, a fim de dar a vocês um futuro e uma esperança. Você ouviu? Deus tem projetos para você. Projetos de paz, projetos de futuro, projetos de esperança. Não importa o que você está passando agora, não importa quantas vezes você caiu, não importa o tamanho da bagunça, Deus tem um projeto para você. José não sabia que ia ser pai do Salvador do mundo quando acordou naquela manhã. Ele só sabia que precisava obedecer. E foi a obediência dele que abriu o caminho para a maior bênção da humanidade. A tua obediência hoje também vai abrir caminhos. Vai abrir portas que você nem imagina. Vai trazer bênçãos que você nem sonha. Então para de correr, para de se esconder, para de achar que você não merece, para de duvidar. Deus está te chamando pelo nome, assim como chamou José. Ele está dizendo: não tenhas medo, eu escolhi você, eu tenho um plano, confia em mim. E quando você confia, quando você obedece, aí sim você vai experimentar o verdadeiro Emanuel, o Deus que está contigo nas madrugadas de angústia, nas decisões difíceis, nos momentos em que você não sabe mais o que fazer. Ele está. Ele sempre esteve, Ele sempre vai estar. A pergunta não é se Deus está presente. A pergunta é: você vai deixar Ele agir? Você vai confiar? Você vai obedecer? Porque a resposta que você der hoje vai mudar o rumo da tua história. Assim como mudou a história de José, assim como mudou a história da Maria Aparecida lá de Juazeiro do Norte, e assim como pode mudar a tua história agora. Oremos, irmãos e irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está agora, se está na sua casa, se está no trabalho, se está no ônibus voltando para casa cansado, se está deitado numa cama de hospital ou sentado numa sala de espera com o coração apertado, Deus está aí com você. Então respira fundo, feche os olhos se puder e prepare o seu coração, porque agora nós vamos conversar com o Pai. E eu te garanto uma coisa: Deus está ouvindo cada palavra. Ele está esperando por você. Essa oração não é minha, não. Essa oração é sua, é nossa. Então reza comigo, repete no teu coração, fala em voz alta se estiver sozinho, porque hoje vai acontecer algo poderoso na tua vida. Pai amado, Pai bondoso, eu venho aqui na tua presença com o coração aberto, eu venho assim como eu sou, com as minhas falhas, com os meus medos, com as minhas dúvidas. Não tenho nada para te oferecer além da minha vida quebrada, da minha fé pequena, do meu desejo sincero de te conhecer mais. Mas eu sei, Senhor, que Tu não olhas para o tamanho da minha fé, Tu olhas para a sinceridade do meu coração. E o meu coração hoje te busca. O meu coração hoje tem fome de Ti. O meu coração hoje precisa ouvir a Tua voz dizendo: não tenhas medo, eu estou contigo. Senhor, eu te agradeço por esse evangelho que ouvimos hoje. Agradeço por José, esse homem simples, esse carpinteiro que Tu escolheste para cuidar do Teu filho aqui na terra. Obrigado porque a história dele me ensina que Tu não desistes de mim. Obrigado porque mesmo quando eu tenho dúvidas, mesmo quando eu tenho medo, mesmo quando eu quero fazer do meu jeito, Tu vens até mim. Tu falas comigo, Tu me mostras o caminho. Senhor, eu sei que muitas vezes eu sou teimoso. Eu sei que muitas vezes eu insisto nos meus planos e esqueço dos Teus. Mas hoje eu quero parar. Hoje eu quero ouvir. Hoje eu quero obedecer. Pai, eu louvo o Teu santo nome. Eu Te louvo porque Tu és bom
Eu te louvo porque o teu amor por mim não depende do que eu faço ou deixo de fazer. Tu me amas porque escolheste me amar. E isso é tão grande, Senhor, que às vezes eu nem consigo entender. Como é que o Deus que criou o céu e a terra se importa comigo? Como é que tu conheces o meu nome, conheces as minhas lágrimas, conheces cada fio de cabelo da minha cabeça? Mas tu conheces, Senhor. E isso me enche de esperança. Isso me faz levantar a cabeça mesmo quando tudo parece perdido. Jesus, meu Salvador, meu amigo, meu irmão, tu que nasceste de Maria por obra do Espírito Santo, tu que vieste ao mundo para me salvar, obrigado, Jesus. Obrigado porque tu não ficaste lá no céu, longe, assistindo o meu sofrimento de longe. Tu desceste, tu te fizeste pequeno, tu te fizeste frágil, tu vieste morar no meio da gente, no meio da nossa bagunça, das nossas dores, das nossas lutas. E tu és o Emanuel, tu és o Deus conosco. Tu estás aqui agora, Jesus, eu sei que estás. E eu te peço, fica comigo. Não me deixa sozinho, não me abandona nas horas difíceis. Segura minha mão e me mostra o caminho. Jesus, tu disseste, através do anjo que vieste para salvar o teu povo dos pecados. Então eu te peço agora, salva-me, Senhor. Salva-me da minha teimosia. Salva-me do meu orgulho. Salva-me da minha vontade de controlar tudo. Salva-me do medo que me paralisa e não me deixa confiar em Ti. Salva-me da tristeza que quer roubar a minha alegria. Salva-me das amarras que me prendem ao passado. Eu quero ser livre, Jesus. Eu quero viver a vida abundante que Tu prometeste. Eu quero experimentar a paz que só Tu podes dar. Então vem, Senhor. Vem com Teu poder. Vem com a Tua graça e me liberta. Espírito Santo, sopro de Deus, fogo que aquece, vento que renova. Tu que cobriu Maria com a Tua sombra e fez o impossível acontecer no ventre dela, faz o impossível também acontecer em mim. Cobre-me com a Tua presença. Entra no meu coração, entra na minha mente, entra nas minhas decisões. Espírito Santo, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua sabedoria porque eu não sei o que fazer. Eu preciso da Tua força porque eu estou fraco. Eu preciso do Teu consolo porque eu estou cansado. Vem, Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre a minha família, vem sobre a minha casa e faz morada em nós. Maria, Mãe querida, Mãe de Jesus e Mãe nossa, Tu que disseste sim quando o anjo apareceu para ti, Tu que confiaste mesmo sem entender, Tu que guardaste tudo no coração e meditaste, ensina-me, Maria, a confiar como Tu confiaste. Ensina-me a dizer sim como Tu disseste. Passa na frente por mim, Mãe. Intercede por mim junto ao Teu Filho. Pega na minha mão e me leva até Jesus. Eu sei que Tu nunca abandona os Teus filhos. Eu sei que onde Tu chegas, as coisas mudam. Então chega na minha vida, Maria. Chega na minha casa. Chega na minha situação. E me cobre com o Teu manto de proteção. Pai, eu quero trazer diante de Ti agora todas as minhas lutas. Essa situação financeira que está me tirando o sono, esse problema de saúde que não melhora, esse relacionamento que está quebrado, esse filho que está longe de Ti e longe de mim, esse emprego que não aparece, essa dor no coração que não passa. Senhor, Tu sabes de cada detalhe. Tu sabes o que eu nem consigo colocar em palavras. E eu te peço, age, Pai, age como Tu agiste na vida de José. Manda o Teu anjo, fala comigo, me mostra o que fazer, porque eu não aguento mais carregar isso sozinho. Eu preciso de Ti, eu preciso do Teu socorro, eu preciso do Teu milagre. E eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para fazer. Eu sei que nada é impossível para Ti.
Eu sei que assim como tu fizeste Maria conceber pela ação do Espírito Santo, tu podes fazer nascer vida nova onde tudo parece morto. Tu podes fazer brotar esperança onde só tem desespero. Tu podes fazer crescer alegria onde só tem tristeza. Porque tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus que não desiste de mim. Então eu confio em Ti, Pai. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo com medo, eu escolho confiar. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as vezes que eu Te decepcionei. Perdoa as palavras duras que eu falei. Perdoa os pensamentos ruins que eu tive. Perdoa a minha falta de fé. Perdoa a minha impaciência. Perdoa tudo, Pai. Lava-me com o sangue precioso de Jesus, purifica o meu coração, renova a minha mente e me dá um coração novo, um coração de carne, um coração que bate no ritmo do Teu coração. Eu quero ser como José, Senhor. Eu quero ser obediente. Eu quero fazer a Tua vontade, não a minha. Então quebra em mim tudo aquilo que precisa ser quebrado e constrói em mim tudo aquilo que precisa ser construído. Pai, eu entrego nas Tuas mãos também as pessoas que eu amo, minha família, meus filhos, meu marido, minha esposa, meus pais, todos aqueles que estão perto de mim e todos aqueles que estão longe. Cobre cada um deles com a Tua proteção. Guarda cada um deles debaixo das Tuas asas. Onde há doença, traz cura. Onde há tristeza, traz alegria. Onde há medo, traz coragem. Onde há divisão, traz união. Onde há falta, traz fartura. Senhor, Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Então, fica conosco, não apenas comigo, mas com todos que eu amo. E faz dessa minha casa um lugar da Tua presença. Eu Te agradeço, Pai, porque eu sei que Tu estás me ouvindo agora. Eu sei que essa oração está chegando no Teu trono. Eu sei que Tu não vais deixar nenhuma palavra cair no chão. Tu vais responder. Tu vais agir. Tu vais fazer. No tempo certo, do jeito certo, Tu vais fazer. E enquanto eu espero, Tu vais me dar forças para continuar. Tu vais me dar fé para não desistir. Tu vais me dar paz para descansar, porque Tu és bom, Senhor, porque Tu és fiel, porque Tu és o meu Pai e eu sou Teu filho, Tua filha, e um pai nunca abandona seus filhos. Jesus, eu creio em Ti, eu creio que Tu és o Salvador, eu creio que Tu morreste na cruz por mim, eu creio que Tu ressuscitaste ao terceiro dia, eu creio que Tu estás vivo e que intercedes por mim diante do Pai. Eu creio que Tu vais voltar e eu quero estar pronto quando Tu voltares. Então prepara o meu coração, Senhor. Faz de mim um instrumento da Tua paz. Faz de mim uma testemunha do Teu amor. Faz de mim alguém que reflete a Tua glória. Eu quero viver para Ti, Jesus. Eu quero que a minha vida conte a história do que Tu fizeste por mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam não a mim, mas a Ti. Senhor, eu declaro que a partir de hoje as coisas vão mudar. Eu declaro que Tu estás fazendo uma obra nova em mim. Eu declaro que o medo não vai mais me dominar. Eu declaro que a dúvida não vai mais me paralisar. Eu declaro que a tristeza não vai mais ter a última palavra, porque Tu és maior, Senhor. Tu és mais forte. Tu és a minha vitória. E se Tu estás comigo, quem será contra mim? Ninguém, Senhor. Ninguém. Porque Tu és o Emanuel. Tu és o Deus conosco. E isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome para sempre. Amém. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração,
por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com os seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que Jesus Cristo, o Salvador, aquele que veio ao mundo para nos libertar, abençoe você agora e sempre. Que Ele abençoe a sua vida, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, a sua casa. Que a paz de Jesus, que nasceu de Maria pela ação do Espírito Santo, encha o seu coração de esperança. Que você nunca mais se esqueça de que Deus está contigo. Que você nunca mais duvide do amor do Pai por você. Que você seja como José, obediente e confiante, mesmo quando não entende tudo. Que o Senhor guarde os seus passos, ilumine os seus caminhos e te dê forças para continuar. Que o Espírito Santo desça sobre você agora mesmo, com poder, com fogo, com renovação. Que Ele tire de você todo medo, toda dúvida, toda angústia. Que Ele te encha de coragem para fazer o que Deus está te pedindo. Que Ele te dê sabedoria nas decisões, clareza nos pensamentos e paz no coração. Que o Espírito Santo faça morada em você e transforme a sua vida de dentro para fora. E que Nossa Senhora, a Mãe querida, passe na frente por você, que ela interceda por você diante do trono de Deus, que ela te cubra com o seu manto protetor e te leve sempre pelas mãos até Jesus, que Maria seja a sua mãe, a sua protetora, a sua intercessora, que ela cuide de você como cuidou do menino Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra tocou no seu coração, não esquece de deixar aquela curtida aqui embaixo. Isso é muito importante para a gente porque ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem de esperança. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aperta o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. A gente está aqui todos os dias trazendo a palavra de Deus para você e a sua participação faz toda a diferença. E agora chegou a hora do desafio que eu prometi lá no começo do vídeo. Você lembra? Eu disse que tinha um desafio especial para você. Então olha só, eu quero que você vá lá nos comentários e escreva uma frase de 3 palavras. Presta atenção nas 3 palavras. Deus está comigo. Isso mesmo. Deus está comigo. Escreve lá nos comentários, Deus está comigo. Eu vou deixar um coração em cada comentário. Eu quero ver os comentários cheios dessa declaração de fé. Deus está comigo. Vai lá agora e escreve. E olha, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, isso mostra uma coisa. Você é uma pessoa comprometida com a sua fé. Você não é daqueles que assiste só um pedacinho e vai embora. Não. Você fica até o final porque você quer realmente crescer espiritualmente. E é exatamente por isso que eu quero te fazer um convite muito especial. Nós começamos agora os nossos cursos aqui no canal. Está sendo uma bênção sem igual. Já temos o curso bíblico completo de Gênesis a Apocalipse. Temos também o curso do Catecismo da Igreja Católica, onde a gente vai estudar juntos toda a nossa fé. E temos o curso de Mariologia, para você conhecer mais profundamente a nossa Mãe querida Maria Santíssima. São cursos que vão transformar a sua vida espiritual de verdade. E sabe o que é mais bonito? Outros irmãos que já fazem parte da nossa comunidade estão vivendo uma transformação incrível. Eles estão compartilhando testemunhos emocionantes de como esses cursos estão mudando a vida deles, trazendo mais conhecimento, mais fé, mais proximidade com Deus. É um grupo fechado, só para quem quer realmente aprender, para quem quer realmente se aprofundar nas coisas de Deus. Se você quer fazer parte disso, é muito simples. É só clicar no botão Seja Membro que aparece aqui embaixo do vídeo ou do lado do nome do canal. Quando você clica, você escolhe o plano e pronto, você já faz parte da nossa comunidade. Você vai ter acesso a todos os cursos,
a todos os conteúdos exclusivos e vai caminhar junto com a gente nessa jornada de fé. Eu te garanto que vai ser uma bênção na sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu te dou um abraço bem apertado, daqueles abraços de quem torce por você, de quem reza por você. Que Deus te abençoe grandemente. Que Ele derrame sobre você e sobre a sua família todas as graças do céu. Que você viva dias de vitória, dias de paz, dias de alegria no Senhor. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.